Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto denominado a oferta de Caim, cujo texto base se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Esse tema apresenta grande controvérsia, uma vez que existe muitas divergências quando se relata a oferta de Caim e Abel. Embora a Bíblia Sagrada não revele o motivo de tal recusa, é perfeitamente compreensível qual foi o problema com o sacrifício, mesmo porque Moisés estava escrevendo para o seu povo, os seus conterrâneos, que tinham conhecimento para compreender o motivo de tal recusa. Uma coisa fica clara na narração de Moisés. Abel era um pastor de ovelhas e Caim era um lavrador. Mas não é essa a causa da recusa da oferta de Caim, pois em nenhum momento Moisés afirma que uma profissão fosse inferior à outra. Perante Deus, todas as profissões são iguais, todas merecem respeito e nenhuma delas que estão baseadas na palavra de Deus pode ser distorcida. Para Deus, todas as profissões são lícitas e saudáveis. Portanto, o problema que envolvia essa recusa não estava nas coisas essenciais pelas quais Caim mantinha o seu sustento. Então não era a sua profissão. A sua profissão não era o problema, não estava no meio da subsistência, mas estava em sua própria pessoa. Diante disso, podemos concluir que o sacrifício feito por Caim foi apenas um sintoma. Podemos então falar sem medo de cometer qualquer erro ou mesmo estar falando de uma heresia e seguindo a recomendação de Paulo, que instrui aos coríntios nas Escrituras, que não devemos ir além do que está registrado nas próprias Escrituras. São palavras de Paulo descritas no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia relata que um homem não podia sacrificar a Deus sem o derramamento de sangue. Isso é genérico, isso aí é confirmado pela Bíblia. Embora houvesse sacrifício sem o derramamento de sangue, o acesso a Deus só poderia ser feito com tal derramamento. O que quer dizer? Nós só tínhamos acesso a Deus na época do Velho Testamento se houvesse derramamento de sangue. Podia até ser feito algo para Deus, um sacrifício sem o sangue derramado.
mas o acesso a Deus só acontecia com derramamento de sangue. E a oferta de Caim não atendeu a essa exigência. Diante dessa exposição, alguém pode questionar, dizendo que na época de Caim não existia lei. E, portanto, ele não conhecia esse fato. É um bom argumento. Ninguém sabe quais eram as revelações de Deus que Deus havia dado para Adão e seus familiares. Mas nós podemos afirmar com certeza que eles sabiam o que deviam fazer. Isso pode ser deduzido das palavras de Deus a Caim. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Está lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 ao 7. Em outras palavras, isso quer dizer que Caim estava ciente dos perigos que poderia encontrar pela frente se procedesse mal. Infelizmente, os homens estão entregues a si mesmos, sendo guiados pelo seu coração e fazem coisas que não convêm. Isso não foi diferente da época de Caim. E a repreensão dada por Deus não logrou efeito nenhum. E logo em seguida houve o assassinato. Caim conhecia o seu problema. E sua raiva não tinha nenhuma coerência, pois ele tinha conhecimento e acreditava em Deus e queria ser aprovado e queria se aproximar de Deus. Mas tem uma coisa, ele queria fazer as coisas à sua maneira. Portanto, os seus problemas estavam alicerçados em uma rebelião contra Deus. Observe que ao querer se aproximar de Deus, ele preferiu oferecer o fruto do seu trabalho e não através do sangue derramado. Infelizmente, irmãos, isso é muito comum hoje também. Há muitas pessoas que acreditam que Cristo Jesus é o Filho de Deus vivo. Sim. A maior parte das pessoas nessa terra acreditam nisso. Mas acreditar não basta. Essas pessoas acreditam, mas não o aceitam como o Senhor de suas vidas. Eles aceitam a morte sacrificial de Cristo como substitutiva e como pagamento por seus pecados. Mas querem se aproximar de Deus por seus próprios esforços. Essas pessoas esquecem que a mensagem do Evangelho diz que ninguém pode ir até Deus a não ser através de Cristo.
Ele é o único caminho para se chegar a Deus. E as pessoas, sabendo disso, conhecendo essa palavra, ainda querem chegar a Deus através dos seus próprios esforços. Assim como Deus alertou a Caim a respeito de suas intenções, Ele tem nos alertado todos os dias. Ele tem alertado a todos os homens em todos os tempos que não importa fazermos o bem ou o mal, pois não seremos aceitos por Deus se estivermos sob o domínio do pecado. É preciso exercer domínio sobre o pecado, mesmo ele estando à nossa porta. Somos responsáveis por nossos atos. Somos responsáveis por nossas escolhas. Portanto, devemos controlar nossos desejos. Ser bom não é suficiente. Ser bom, honesto, verdadeiro, dar dízimo, não é suficiente. Você tem de aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O único caminho que nos leva a Deus é através de Cristo Jesus. Ele falou: eu sou o caminho. Então nós temos de seguir esse caminho que é Cristo Jesus. Amém.